depois do jantar de Natal. Percebi que meu cartão havia sido cobrado por todos os presentes. Papai disse: fizemos uma votação. Vocês não têm filhos, então deveriam pagar pelos que têm. Tremendo, peguei meu celular e falei: então você vai adorar o que vem a seguir. Ele riu. No dia seguinte, meu celular explodiu com 53 chamadas perdidas. Meus primos gritavam, minha mãe implorava, e meu pai também pediu para que eu parasse. Mas então eu disse: você só pode estar brincando. Minha mão ficou parada no ar, segurando o garfo. Eu tinha acabado de olhar meu celular debaixo da mesa. No começo achei que fosse algum erro. Havia uma cobrança de $13,642 no meu cartão de crédito naquela manhã, mas então vi os detalhes. Lojas de departamento, redes de brinquedos, lojas de presentes online, todos os presentes, cada um deles. Quem fez isso? Perguntei baixo, minha voz cortando o som de papel de presente sendo amassado e músicas de Natal sem graça tocando no alto-falante. Papai levantou os olhos da taça de vinho com total naturalidade, como se eu tivesse perguntado se o peru estava seco. Fizemos uma votação, ele repetiu: sério, você não tem filhos, então deve pagar pelos que tem. Eu pisquei. Aquilo fazia sentido? Bem, ele continuou, como se explicasse o clima: você não tem filhos, o resto de nós tem, então achamos justo você cobrir os presentes deste ano para os pequenos. Olhei para ele, depois para minha mãe, que rapidamente desviou os olhos para o prato. Minha irmã continuou bebendo vinho, enquanto os gêmeos dela abriam caixas de Lego que aparentemente eu paguei. Meu primo Jeff deu de ombros, constrangido, como se soubesse que era errado, mas também não fosse me defender. Você usou meu cartão sem pedir, eu disse. Decidiu que eu pagaria por tudo só porque sou solteiro. Você sempre diz que não se importa em ajudar, murmurou mamãe. Ajudar? Repeti, quase rindo. Ajudar é oferecer. Isso foi uma conspiração. Não fique tão chateado, papai disse, dando de ombros. É só dinheiro, você tem bastante. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir as palavras com o zumbido nos meus ouvidos. Olhei ao redor da mesa 12 pessoas, metade das quais não falava comigo o ano todo, a não ser para pedir um favor ou um empréstimo, e agora tinham decidido, discretamente, que eu deveria bancar o Natal deles, como uma espécie de punição por não ter filhos. Vocês são inacreditáveis, eu disse, me levantando. Senta aí, retrucou meu primo, não estraga o clima, as crianças estão se divertindo. Ah, não se preocupem, falei, colocando a mão no bolso para pegar o celular. Eu não vou estragar o clima, eu vou encerrar o show. O que isso quer dizer? Papai perguntou, com um sorriso divertido. Encarei ele. Quer dizer que você vai adorar o que vem a seguir. Ele realmente riu, riu como se eu estivesse blefando, como se eu fosse covarde demais para finalmente fazer o que já devia ter feito há anos. Mas ele não estava rindo no dia seguinte. Por quê? No dia seguinte, meu celular tocou, 53 chamadas perdidas, primo gritando, mãe implorando, pai realmente implorando para eu parar. Mas, a essa altura, eu já tinha enviado, e não tinha mais volta. Ninguém acorda um dia e simplesmente percebe que a própria família te enxerga como uma carteira ambulante. Isso acontece devagar, em silêncio, como um vazamento escondido sob o assoalho. Você só percebe a podridão quando tudo desaba. Tudo começou anos atrás, depois que me formei na faculdade. Consegui um emprego na área de tecnologia. Nada incrível, só um trabalho estável, plano de saúde e um salário que não sumia antes do fim do mês. Minha irmã engravidou aos 23 anos e voltou para casa. Meu primo Jason largou a pós-graduação e passou 7 anos se encontrando. Meus pais diziam que era só uma fase difícil para todo mundo. E eu era o que estava no controle, era o que sempre falavam. Você está indo bem, você não precisa de muita coisa. Minha mãe adorava me lembrar disso com aquele sorriso suave, quase condescendente. Você tem sorte. Você devia compartilhar essa sorte, disse minha tia uma vez, enquanto aceitava um cheque meu para pagar o aluguel do filho. No começo, era pouca coisa, material escolar para as crianças, dinheiro para gasolina de alguém indo a uma entrevista de emprego, uma vaquinha para presente de aniversário da qual eu nem sabia. Mas depois virou rotina. Quando meu irmão Dan perdeu o emprego, eu paguei o aluguel dele por 6 meses. Quando minha prima Sara quis abrir um pequeno negócio, banquei as taxas do Shopify e ainda comprei o estoque inicial inteiro.
Ela vendeu 2 itens e nunca mais falou sobre isso. Quando o tio Greg teve um problema de saúde e não tinha seguro, adivinha quem pagou a conta? Pois é. Eu não reclamei, pelo menos, não no início. Fiquei me dizendo, é isso que famílias fazem. Mas sabe qual é a verdade? Famílias não te entregam a faca e agradecem por você sangrar. Eles me sugaram até não sobrar mais nada e eu deixei. O pior é que eles agiam como se estivessem me fazendo um favor. Você se sente bem ajudando. Seu nome está no cartão do grupo. Isso é especial. Não fica assim, tenso. A gente é família. Ninguém nunca disse obrigado, nenhuma vez. E não era só sobre dinheiro, era tempo, energia, atenção, minha capacidade emocional. Eu era a babá oficial, o contato de emergência, o socorro garantido. Uma vez, peguei uma gripe horrível na véspera de Natal. Mandei uma mensagem para minha mãe avisando que não ia conseguir ir. Ela respondeu: Ok, mas você ainda pode mandar os presentes? As crianças estão contando com você. Lembro de estar sentada no chão do banheiro, enrolada num cobertor, tonta de febre, pensando: por que eles só lembram que eu existo quando vem uma fatura junto? Mas o momento em que tudo finalmente fez sentido, o estalo que deu início à reação em cadeia veio 3 meses antes daquele jantar de Natal. Levei minha sobrinha a uma livraria e deixei que ela escolhesse o que quisesse. $50 depois, ela saiu com materiais de arte, alguns livros de capa dura e uma preguiça de pelúcia gigante, que ela chamou de Slump. Ela ficou radiante, eu também. Até deixá-la em casa. De onde é o Slump? Minha irmã perguntou. Eu sorri, deixei ela escolher hoje. Ela franziu a testa. Você está mimando ela. Acha que é o tio legal só porque tem dinheiro? Eu pisquei. O quê? Ela zombou, com um risinho debochado. Talvez você devesse gastar menos com brinquedos e mais com uma personalidade. Aquilo me atingiu com tanta força que, por um segundo, eu quase ri. Eu tinha acabado de passar o fim de semana com o filho dela. Tempo que eu poderia ter usado para descansar, sair, viver. Em vez de um simples obrigado, recebi sarcasmo. Como se ser prestativo me tornasse ridículo. Foi aí que a máscara caiu, não a dela, a minha. Foi quando eu os vi como realmente eram. Tomadores, disfarçados de família. Especialistas em culpa. Nunca me respeitaram, mal gostavam de mim. Eu não era parte da família, eu era um caixa eletrônico com pernas. E então chegou dezembro. Os planos de Natal começaram a pipocar no grupo da família lá por meados de novembro. Claro, esperavam que eu fosse o anfitrião mais uma vez, o Papai Noel do cartão de crédito. Mas dessa vez, eu estava decidido a dizer não. De verdade. Até que meu pai me mandou uma mensagem em particular. Você é tão bom nisso, por que não cuida de todos os presentes de novo? A gente resolve isso depois. Eu ainda nem tinha superado o que aconteceu no ano passado, ou no retrasado. Então respondi de forma direta e fria, só se combinarmos previamente quem vai pagar o quê. Ele visualizou a mensagem, e ficou no vácuo por 3 semanas. Achei que, talvez, a ficha tivesse caído. Eu estava errado. Eles usaram meu cartão reserva. Aquele que eu tinha dado para minha mãe, anos atrás, só para emergências. Ela ainda tinha um número. Pelo visto, compartilhou com os outros porque o extrato mostrava compras feitas em 5 lojas diferentes, nenhuma delas na região dela. Ela não comprou nada, eles compraram tudo. E quando eu mencionei isso no jantar, eles riram. Riram. As palavras exatas do meu pai. Nós votamos. Você não tem filhos, então deve pagar pelos que tem. Como se isso fosse justo. Como se isso fosse democracia. Como se eu não tivesse o direito de dizer não. Naquele momento, entendi que eles realmente acreditavam nisso. Acreditavam que eu existia para aliviar o fardo deles. Que o fato de eu não ter filhos me tornava devedor dos que tinham família de verdade. Como se minha vida, minha paz, meu tempo e meu dinheiro fossem todos menos importantes que os deles. E quando me levantei da mesa e disse que eles iam adorar o que viria a seguir, eles nem se importaram. Meu pai riu porque, para eles, eu estava só blefando. Como sempre. Mal dormi naquela noite. Não por culpa, ainda não tinha superado essa fase, mas também não estava mais preso nela. Fiquei acordado, deitado na cama, revivendo cada comentário passivo-agressivo, cada expectativa nunca dita, cada vez que me fizeram me sentir menos por não ter o que eles tinham. Crianças, caos,
como se isso tornasse eles melhores, nobres. E eu, descartável. Mas, quando o sol nasceu e pintou o teto do meu quarto de um laranja suave, algo dentro de mim mudou. A hesitação saiu de mim como veneno. E o que ficou não foi só raiva. Era clareza. Eles queriam tratar isso como democracia? Tudo bem. Vamos falar de democracia. Abri meu laptop e digitei o seguinte. Assunto: mudanças na contribuição familiar efetivo imediatamente. Estou me afastando de qualquer tipo de suporte financeiro relacionado à nossa família extensa. Isso inclui, mas não se limita a, presentes de Natal, presentes de aniversário para menores ou adultos, contribuições para mensalidades escolares, empréstimos temporários para cobrir hipotecas, resgates emergenciais via Pix, transferências ou aplicativos como Venmo, despesas inesperadas com veterinário, consertos de carro ou assinaturas como Disney Plus. Se você usou meu cartão sem autorização, espere um estorno. Se você salvou meus dados ou os compartilhou sem minha permissão, espere contato legal. Você votou, agora é minha vez de votar. Feliz Natal da tia sem filhos. E então eu fui direto ao ponto. Todos os nomes naquele grupo de bate-papo. Meus pais, minha irmã, os 6 primos. Minha tia que ainda acha que eu devo algo a ela porque cuidou de mim uma tarde quando eu tinha 4 anos. Depois disso, desliguei o celular. Eles levaram exatamente 7 horas e 16 minutos para quebrar. Quando liguei o telefone de novo, ele explodiu como uma granada na minha mão. 53 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens de texto. Vários áudios de parentes chorando. Primos me ameaçando de processo por danos emocionais. E uma mensagem da minha mãe que começava com: meu coração está em pedaços, e terminava com: isso é mais do que decepcionante. Meu pai me ligou 12 vezes. A última mensagem de voz dele era só uma frase: por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas já estava feito. Por quê? No momento em que perceberam o que eu quis dizer com chargeback, eu já tinha falado com meu banco. A denúncia de uso indevido foi aprovada. Mais de $600 em compras não autorizadas foram bloqueadas. As casas de sonho da Barbie? Os rifles Nerf de alta precisão? Em espera. Os iPads e as caixas natalinas? Devolvidos. E a cereja do bolo? Congelei o cartão de emergência. Então, quando minha prima Sara tentou usá-lo para reservar um hotel mais tarde naquela noite, recusado 2 vezes. As consequências foram nucleares. No dia seguinte, recebi uma ligação do meu tio, um dos poucos que nunca me pediu dinheiro, mas também nunca disse nada quando os outros pediram. A voz dele veio baixa, envergonhada. Sua mãe está chorando. Ela disse que você arruinou o Natal. Eu não hesitei. Não, eles arruinaram tudo quando decidiram transformar meu cartão em conta conjunta. Eles ficaram sobrecarregados. Não, eu o interrompi. Eles agiram com direito. Tem uma grande diferença. Silêncio. Então, você vai mesmo cobrar tudo? Eu já cobrei. Ele suspirou. Bom, não posso dizer que eles não mereceram. E desligou. Essa foi a última mensagem civilizada que recebi por dias. O verdadeiro confronto aconteceu 3 dias depois. Cheguei em casa do trabalho, e eles estavam me esperando na varanda. Minha mãe, meu pai e minha irmã Raquel, todos de braços cruzados e com o rosto fechado como se tivessem mastigado ácido de bateria. Podemos conversar? Minha mãe perguntou, com a voz trêmula. Abri a porta. Digam logo o que vieram dizer. A gente não queria que isso chegasse a esse ponto, ela disparou, nervosa. A gente só achou que o quê? Cortei. Que eu ia sorrir, engolir o prejuízo de novo e dizer, claro, me roubem, mas tragam a gemada. Meu pai tentou intervir. Filho, não vamos transformar isso numa guerra. Somos uma família. Eu ri, alto. Vocês declararam guerra quando usaram meu cartão sem permissão e chamaram isso de votação. Aquilo não parecia família. Parecia traição. Raquel revirou os olhos. Ai, meu Deus, você ainda está nessa? Tá agindo como se a gente tivesse esgotado todas as suas economias. Eu paguei o conserto do seu carro no verão passado. Gritei, porque você disse que não conseguiria chegar ao trabalho com o para-brisa rachado. Você disse que ia me pagar. Ela bufou. Você ganha 6 dígitos. Você aguenta. E é por isso respondi, me aproximando, que isso acaba agora.
Vocês todos me tratam como se eu fosse só uma carteira ambulante que, de vez em quando, aparece com uma travessa de comida. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. A gente só queria dar um bom Natal para as crianças. Então rouba de mim? Respondi. Meu pai deu um passo à frente. Chega! Isso já passou dos limites. Você precisa resolver isso. Cancele os estornos. Agora. Eu olhei para ele. Não disse nada. Então ele tentou outro caminho. Pense em como isso parece, falou com um tom sombrio. O que você quer que as pessoas digam? Que você traiu a própria família por causa de uns brinquedos. Nem pisquei. Quero que digam que finalmente criei coragem. E então eu disse a única frase que fez minha mãe perder o ar. Raquel gritar e meu pai empalidecer completamente. Eu terminei com todos vocês. Já bloqueei todos os seus números. A partir deste fim de semana, tô me mudando para outro estado, sozinha. O silêncio foi glorioso. Abri a porta da frente. Agora saiam da minha varanda. As primeiras 48 horas depois do confronto foram de um silêncio absoluto. Honestamente, foi lindo. Sem ligações, sem mensagens passivo-agressivas, sem bombas de culpa disfarçadas de conversa de família. Pela primeira vez em anos, eu respirei, de verdade. Sentei no chão com uma xícara de café, ouvindo uma playlist aleatória do Spotify e sentindo, pela primeira vez, que não estava carregando o peso de ninguém. Ninguém esperando que eu pagasse uma conta. Ninguém precisando que eu salvasse o dia. Paz. Mas eu conheci a minha família. Eles não desistem fácil quando perdem seu patrocinador preferido. No terceiro dia, começaram a engatinhar de volta. E claro, no único idioma que conhecem, manipulação. Talvez a gente devesse conversar como adultos. Sua mãe tá doente de estresse. Tá feliz agora? As crianças estão perguntando por que o tio fantasma não liga mais. Vi as mensagens. Não respondi. Porque eu sabia que eles não sentiam minha falta. Sentiam falta do que eu proporcionava. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma mensagem do meu primo, Jason. Eu estraguei tudo. Podemos conversar? Não respondi. 1 hora depois, ele estava na porta da minha casa. E parecia diferente. Não o Jason sonolento, de moletom e sarcasmo pronto. Estava limpo, cabelo arrumado, blazer, até um relógio no pulso. Parecia que estava encenando o papel de irmão funcional. Me matriculei em uns cursos online e ele disse: Marketing, tô começando a trabalhar com um amigo para tentar algo novo. Sério? Fiquei em silêncio. Sempre tive inveja de você, ele disse, depois de uma pausa. Foi por isso que reagi assim. Você tinha sua vida, sem caos, sem filhos, sem aquele barulho eterno, e eu odiava isso. Inclinei a cabeça. Você tá aqui por dinheiro? Não respondeu rápido. Vim dizer que não sou mais sua sombra. Por um segundo, eu acreditei. De verdade. Ele foi embora. 30 minutos depois, recebi um alerta do banco. Alguém estava tentando redefinir o acesso à minha conta online. Adivinha quem? Jason. Ele não tinha mudado. Tava atuando. Não veio se desculpar. Veio ver se eu ainda caía nas lágrimas dele. Bloqueei tudo. Mudei todas as senhas. Congelei o cartão reserva. Alertei o banco de novo. Essa foi a última vez que alguém da minha família tentou se aproximar de mim. E foi aí que veio a liberdade. Encerrei meu contrato de aluguel. Aceitei um novo emprego em outro estado, com salário melhor, apartamento novo, e nenhum parente num raio de 640 quilômetros. Mas o melhor nem foi o trabalho, nem o recomeço. Foi a mensagem da Kelly, esposa do Jason. Eu vi o que ele fez. Tô entrando com o pedido de divórcio. E obrigada, você foi a única pessoa que realmente me ajudou. Isso me atingiu mais forte do que eu esperava. O tempo todo. Ela sabia o que estava acontecendo, mas ficou em silêncio até agora. De repente, percebi, talvez minha decisão não fosse só por mim. Talvez o fato de eu ter me escolhido tenha dado coragem para outra pessoa fazer o mesmo. Antes de sair da cidade, deixei uma última mensagem no grupo da família. Renomeei o chat. Este banco foi encerrado definitivamente. Em vez disso, tente amar. Em seguida, cliquei em sair do grupo. Enquanto dirigia para longe, o carro lotado até o teto com caixas, música alta pelas janelas. Eu sorri. Eu estava sozinho. Mas, pela primeira vez, isso não parecia um castigo. Era liberdade.
Engraçado como o mundo fica silencioso quando você exclui as pessoas que nunca se deram ao trabalho de ouvir o que você tinha a dizer. Depois que me mudei de estado, troquei meu número e bloqueei todos. O silêncio não era solidão. Era paz. Paz crua, firme, gloriosa. Chega de mensagens tipo: você pode cobrir meu aluguel esse mês? Chega de culpa disfarçada de preocupação. Chega de ver o celular acender com nomes que só apareciam quando tinham boletos. Eles se foram, e não foi só um corte. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não tinha nenhuma obrigação financeira com a sobrevivência de ninguém. E pela primeira vez, eu estava sobrevivendo nos meus termos. Achei um novo AP. Nada de luxo, mas era meu. Minhas regras. Meu orçamento. Minha paz. A geladeira, só com o que eu gostava. Na primeira noite dormindo lá, deixei o celular no modo não perturbe. Não porque eu esperava alguma ligação, mas porque, pela primeira vez, eu sabia que não viria nenhuma. E deixa eu te contar, existe uma cura que só acontece no silêncio. Um tipo de cura que vem quando você não precisa se explicar, nem defender seus limites o tempo todo, nem se perguntar: será que tô sendo duro demais? Não. Você não tá sendo duro, você tá sendo livre. Eles tentaram, claro. Novos números, contas falsas, mensagens de voz. Até criaram um Instagram descartável para me mandar: volta pra casa, somos família, já deu. Eu ri. Já deu. Foi isso que eu disse quando vocês votaram para me roubar e ainda riram da minha cara. Foi o que eu disse quando meu pai falou que eu deveria fazer mais, porque não tenho filhos. Foi o que eu disse quando meu irmão, mesmo depois de tudo, ainda tentou invadir minha conta bancária. Mas agora é diferente. Agora, já deu, não é um pedido. É um limite. E adivinha? É um caminho que eles nunca mais vão cruzar. Comecei a fazer terapia, contei tudo para minha terapeuta. Ela não se chocou, só assentiu com a cabeça e disse: você foi condicionado a acreditar que o amor precisa ser conquistado através do sacrifício. Essa frase ficou na minha cabeça. Porque era exatamente isso. Eles me fizeram acreditar que, se eu não desse algo, eu não valia nada. Se eu não pagasse, eu não pertencia. Se eu não sacrificasse minha paz, meu dinheiro, meu tempo, nem sequer fingiriam me amar. Isso não é amor. Não é cuidado. É controle. E eu finalmente me libertei disso. E eu escapei. As pessoas me perguntam hoje: você se arrepende de ter cortado relações com eles? Não, nem por um segundo. O que eu lamento é não ter feito isso antes. Lamento todas as festas de aniversário que eu banquei e nem fui convidado. Lamento cada vez que cancelei meus próprios planos para atravessar a cidade porque a conta de luz de alguém estava atrasada. Lamento ter sido aquela que lembrava o aniversário de todos os filhos dos primos, enquanto eles esqueciam o meu, ano após ano. Lamento ter deixado que me convencessem de que eu era egoísta. Mas hoje eu não tremo nem por um instante quando penso neles. Eles fizeram a escolha deles no dia em que decidiram que eu era útil, não amada. Eles votaram. Agora eu votei também. Resultado unânime, cortei. Mas aqui está a reviravolta que eles nunca imaginaram. Estou melhor agora do que nunca estive enquanto era prisioneira emocional e financeira deles. Fui promovida. Comecei a viajar. Estou namorando alguém que não me pede nada além de verdade e carinho. Redescobri hobbies que abandonei anos atrás tentando ganhar aprovação. Voltei a fotografar. Tô aprendendo a cozinhar de verdade comida de verdade, não só delivery ou lanchinho à meia-noite, depois de pagar o aluguel de outra pessoa. Adotei um cachorro. Dei a ela o nome de Equilíbrio. Ela é tranquila, leal e não espera nada de mim além de amor. Honestamente, isso já é mais do que a maioria dos meus parentes de sangue me deu na vida. E quando achei que essa história tinha terminado, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ele saiu. Vamos nos divorciar. Só queria que você soubesse. Era a Kelly, agora ex-mulher do Jason. Ela finalmente o deixou. Pelo visto, a pequena transformação do meu irmão tinha prazo de validade. Mais tarde, ela me contou, ele entrou numa espiral, perdeu o emprego, afundou na bebida, queimou o que restava das economias. E ainda assim, mesmo depois de tudo, tentou usar minhas informações bancárias antigas. Você foi a única que viu tudo claramente. Ela disse: eu não acreditei em você antes, agora acredito. E foi aí que me caiu a ficha de verdade.
Não se tratava só de cortar laços. Era sobre recusar continuar sustentando a ilusão deles. Às vezes, quando você vai embora, você não salva só a si mesmo. Você acende o caminho para que outra pessoa veja a verdade também. Eu não perdi uma família. Eu me livrei de uma armadilha. Então, quando alguém me pergunta, o que aconteceu com sua família? Eu sorrio e digo, eu costumava ser quem pagava pelo Natal, agora sou quem se salvou dele.